Bom, vamos lá então. Primeiramente, boa noite para todos vocês, boa noite, bom dia para quem vai assistir essa live depois, para quem vai ver esse conteúdo numa outra hora. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E antes de mais nada, eu gostaria de iniciar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo com uma pequena oração, uma pequena e breve oração. Então, eu gostaria de pedir para que você feche seus olhos, para que você tome uma respiração bem profunda, puxando bastante ar para dentro de seus pulmões e expirando com calma, com tranquilidade, com muita leveza. Venha se concentrando nesse momento, nesse presente, nesse aqui e agora, trazendo a sua consciência para esse espaço, para esse local onde você se encontra. E eu gostaria de agradecer a Deus Pai, Mãe, Filho, a todos os nossos guias, mestres, mentores, seres de luz que nos acompanham, nos guiam, nos levam pelos melhores caminhos. Gostaria de agradecer por este momento, agradecer por quem nós fomos, quem nós somos e quem nós poderemos e no futuro próximo nos tornaremos. Agradecer a este oxigênio que respiramos, a esta terra que podemos firmar nossos pés, a esse nosso corpo físico que serve de veículo para essa nossa alma, para esse nosso espírito tão ávido por conhecimento, por experiências, por aprendizados. Que a paz de nosso Pai maior se faça presente em cada coração, em cada mente, em cada espírito, em cada lar, de cada pessoa que porventura, por aqui neste momento, passar. Que teu amor incondicional, Criador, seja trazido, recolhido e enviado para todas essas pessoas, a todas essas pessoas que são amadas por essas outras pessoas, e que esse círculo e esse vínculo afetivo, emotivo, mental e espiritual seja sempre fortalecido para o bem maior e da maneira mais elevada em cada um desses corações. Que assim seja, porque assim já é. Bom, meu nome é André, sou terapeuta Theta Healer. Eu trabalho com radiestesia terapêutica e também trabalho com a leitura de registros akáshicos. Todas são ferramentas que visam trazer autoconhecimento, que visam mostrar para as pessoas, trazer conhecimento de como as coisas são feitas, de como, por que as coisas são feitas, digamos assim, porque as coisas são como são e não como elas poderiam ser, né? E nesse processo, nessas ferramentas que eu tenho disponibilizado para as pessoas que eu atendo, eu posso fazer com que as coisas sejam como elas gostariam de ser, com mais leveza, com mais tranquilidade, com muito mais amor, com muito mais carinho e com muito mais tranquilidade. Então essa é a base do meu trabalho, daquilo que eu ofereço para todas as pessoas que eu atendo, que me procuram, tentando entender aí como é que, por que certas coisas funcionam ou deixam de funcionar em suas vidas. Então, eu gostaria de até tentar ser o mais sucinto, mais objetivo e direto possível, para não ficar tomando também muito tempo de vocês. E eu vou falar sobre o divórcio energético, né, que é uma prática bem procurada, é uma prática que gera curiosidade, que gera bastante pessoas buscando entender como funciona, para que funciona, quando que eu posso utilizar, e, e a gente tem que ter um pouco de cuidado, eu diria assim, quando a gente vai trabalhar com o divórcio energético, porque eu gosto de pensar da seguinte maneira: como se você, hoje eu vejo que muitas pessoas procuram, né, este processo, procuram essa ferramenta como se fosse uma coisa muito assim. Vamos fazer uma alegoria aqui. É como se eu estivesse andando na minha casa e eu batesse com o meu dedinho na quina do sofá. E aí eu vou para o médico, eu chego no médico lá, que eu tô com
quebrei o dedo do pé. O médico olha para o dedo e fala assim: ó, você quebrou o dedo do pé? Legal. Prepara a sala, vamos a perna toda. Calma, espera lá, não é assim que funcionam as coisas. E então eu vejo que muita gente procura o divórcio energético para algumas coisas que não são muito indicadas, né? Não seria muito aquilo que deveria ser feito ou daquela maneira que deveria ser aplicado. Então, eu venho conversar com você hoje aqui para tentar te explicar um pouco sobre o que é esse divórcio energético, para que ele serve, né? Como que a gente, como que a gente deve proceder com esse recurso. Né? Nós podemos fazer através do Theta Healing, a gente pode fazer através da radiestesia terapêutica, nós podemos utilizar o registro akáshico para entender por que determinadas coisas estão acontecendo, por que daquele relacionamento acontecer, por que aquilo teve que acontecer. E então a gente pode fazer os cortes devidos naquilo que é necessário. Então, eu gosto de pensar assim que nem sempre, obrigado, Fer, que nem sempre a, o corte com a pessoa é o necessário. Às vezes a gente pode cortar algumas características ou alguns, alguns laços, algumas energias, né? Alguns traumas e dores ao invés de cortar a pessoa em si da sua vida. Então, logicamente, existem N aplicações, N situações onde a gente pode trazer essa ferramenta para que ela seja um facilitador e não um complicador na vida da gente, tá? Então, onde que a gente pode utilizar desse recurso, né? Como é que a gente pode, onde que o divórcio energético ele é recomendado? Para relacionamentos afetivos, logicamente, né, quando estamos ligados energeticamente ou mentalmente a uma pessoa. Então, quando eu passo por o final de um ciclo, né? Um ciclo chegou ao fim de um relacionamento afetivo e eu não consigo lidar direito com aquele término ainda. Eu estou passando por aquela fase, né, que a gente costuma chamar de luto, né? Porque não, afinal de contas, é alguma coisa que acabou, que se finalizou. E então eu me sinto muito de maneira mental, ou emocional, ou física, quase que numa sensação de uma abstinência. E então a gente pode entrar com o divórcio energético para realmente aliviar estas, estas emoções, esses laços, esses sentimentos que nos ligam a uma pessoa, tá? A gente pode fazer isso também com um círculo de amizades. Então, de repente, tenho um amigo muito querido que cresceu junto comigo e que por alguma, alguma intervenção da vida, né, houve uma ruptura nessa amizade. Cada um foi para um lado e às vezes não de uma maneira tão pacífica, de uma maneira tão amigável. E aquela pessoa me faz muita falta, né? Era alguém que, vamos dizer assim, que poderia ser um confidente, uma pessoa que estava sempre do meu lado, que sempre estava junto comigo. E por que não eu também não posso ter feito a besteira, né? Porque eu não posso ter sido culpado por por ter por haver esse término desta amizade. Então eu também posso trabalhar esse corte com esta mágoa, com este peso daquilo que eu acabei trazendo para essa amizade, né? Ou se foi da outra parte também, a gente pode também cortar toda essa mágoa, todo esse peso para que a nossa vida possa ser um pouco mais leve e eu caminhar um pouco mais tranquilo, tá? Com o luto em si, nós também podemos fazer esse divórcio energético, mas aí ele já começa a entrar por um outro lado da coisa, para uma coisa um pouco mais, eu não vou dizer cirúrgica, mas ela um pouco mais direcionada, um pouquinho mais direta, né? Porque o divórcio energético, nesse caso de um luto, ele não quer, não é que ele não queira, mas ele não deveria funcionar como se você simplesmente cortasse a pessoa da sua vida, porque não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer, na verdade, é todo aquele pesar, aquela dor, aquela saudade que não é muito positiva, todas aquelas questões do que eu poderia ter feito, o que deixou de ser feito, como poderia ter sido feito, deveria ter sido daquela maneira, não poderia ter sido de um outro jeito. Então, todas essas questões a gente pode amenizar
através de um divórcio energético. Logicamente que aí precisaria de todo um outro acompanhamento terapêutico em relação a alguns apegos ou algumas coisas que ficam, né, aqui conosco. Mas a gente consegue fazer com que estas emoções elas sejam amenizadas, às vezes até trazida para uma outra perspectiva, né? Ao invés de ter aquela saudade que não é saudável, a gente pode ter uma saudade, sim, muito mais saudável em relação ao tempo que nós estivemos junto com aquela pessoa, ou que nós pudemos criar, produzir, gerar, co-criar junto com aquela pessoa. Então, não necessariamente eu vou tirá-la da minha vida, eu vou tirá-la do meu coração, eu vou tirá-la da minha mente e eu nunca mais vou nem pensar nela. Não, não é assim que vai funcionar. Mas pode ser um pouco mais leve, pode ser um pouco mais tranquilo todo esse processo. Ah, quando a gente fala sobre o luto, a gente pode pensar também naquilo que nós chamamos no Theta Healing de fragmentos de alma, que eu vou falar um pouquinho mais para frente do que se trata, mas são pedaços nossos, são partes energéticas nossas que nós compartilhamos com pessoas com as quais nós temos relacionamentos um pouco mais intensos, tá? Quer seja ele de natureza afetiva, quer seja ele de natureza sexual, ou quer seja ele de natureza de uma amizade, de um negócio, de uma sociedade, tá? Então, sempre que nós temos aí algum tipo de troca com pessoas que seja um pouco mais intensa, e a intensidade ela é muito relativa, né? Para cada pessoa tem um universo que deve ser respeitado. Aquilo que eu tolero pode ser, assim, pode ser inimaginável ser tolerado por você. E então, da mesma maneira, assim, o que eu julgo como intenso pode ser totalmente o oposto para você. Então, a gente vai identificando isso, né? Mas sempre que há essa intensidade no relacionamento, nós deixamos um pouco de nós com essa pessoa e nós também pegamos um pouco desta pessoa e trazemos para nós, tá? Lá para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre o fragmento de alma. Nós podemos fazer também o divórcio energético com locais, tá? Então, de repente, eu trabalhei numa empresa que eu gostava muito daquele lugar onde eu trabalhava, eu me sentia realizado e alguém foi lá e me mandou embora. E aí eu não consigo encontrar um outro emprego, ou eu não consigo me colocar em um outro local de trabalho, porque ele não é legal que nem aquele outro, ele não me pagava bem como aquele outro, as pessoas não eram tão legais como era lá. Então, às vezes existe essa ligação com uma instituição, com um emprego, com um ambiente, né, que às vezes nos proíbe ou não nos deixa ir para frente e buscar uma nova oportunidade. E isso pode também ser trazido até para uma residência, por assim dizer, né? Vamos dizer que de uma certa maneira eu ah, estou numa casa onde eu cresci. E vamos colocar assim que houve aquela velha história, né, que todo mundo costuma falar sobre herança. Digamos que eu recebi uma casa da família que era uma herança e eu e meus irmãos precisamos vender aquele imóvel porque o fulano A quer a parte dele, o fulano B também quer, o fulano C quer fazer alguma coisa diferente e a casa não é vendida. Ninguém consegue vender aquele imóvel. Por quê? Porque eu tenho muitas ligações com ele. Ele foi o lugar onde eu cresci. Como que eu vou fazer isso, né? Eu vou me desvencilhar de um local que contém a minha história. Então, às vezes a gente também pode fazer, né, proceder com esse divórcio energético para cortar essas ligações e facilitar também a venda desse imóvel, né? Então, é uma das aplicações que nós podemos ter no divórcio energético. Um outro exemplo que nós podemos trazer também, que é um pouquinho mais pesado, seria um caso de trauma, né, de violência, algum tipo de abuso. Então, às vezes eu estou lá ainda naquele espaço, lá naquele lugar, lá naquele momento onde uma determinada violência foi acometida contra a minha pessoa. Se houver a consciência, o que às vezes é uma coisa muito rara, né? Mas eu posso ter sido o causador de uma violência e isso pode trazer aquele peso, né? Aquele remorso.
E aí a gente vai trabalhar de uma outra maneira, né? Mas a gente pode trabalhar também com esse tipo de corte, né? De tirar toda aquela. Aí sim a gente vai tirar a pessoa da vida de quem vem procurar a gente, né? Então a gente corta essa memória, essas lembranças, esse elo, né? De energia pesada que une duas pessoas. E então aí sim é uma aplicação muito, 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 muito boa para se fazer de um divórcio energético, para cortar esse tipo de trauma, né? Então pode ser aí qualquer tipo de violência que você possa imaginar, a gente pode trabalhar com um divórcio energético para finalizar este peso, né? Este laço, esse cordão energético que às vezes liga as pessoas a esses eventos traumáticos de suas vidas, né? E tem uma coisa que eu também acho bem interessante, assim, que às vezes é bom a gente até pincelar. A gente pode também fazer um corte de energias de promessas de pai e de mãe, né? Eu lembro muito daquela música da Legião Urbana que falava que meu filho vai ter nome de santo, né? E quando a gente trabalha com Theta Healing, a gente começa a entender sobre crenças limitantes e a mudança dessas crenças, elas acabam se tornando quase que um estilo de vida para quem trabalha com Theta Healing, né? Para quem se considera Theta Healer, para quem pratica, né? Para quem faz essa terapia, oferece isso para as pessoas. E então, às vezes, assim, pensa comigo, a mãe, né, a mulher, ou o pai, ou aquela família, aquele casal, está tentando fazer um filho, está tentando gerar uma vida, está tentando trazer, né, um filho, uma filha para esse plano, e às vezes as coisas acabam se frustrando. E em um determinado evento, há essa gravidez, né, há esta concepção, e dá-se uma promessa. Eu sei lá, eu sou devoto de São Judas, de Santo Antônio, vamos colocar assim. Então, se meu filho nascer, o nome dele vai ser Antônio. Antônio Santo de alguma coisa. E aí essa criança nasce. Essa criança nasce carregando o peso da promessa da mãe e do pai, né? Ou de um ou de outro. E tem um nome que é daquele santo. Ah, por que essa criança precisa carregar esse peso, né? Aí a mãe vai querer enfiar ele na igreja porque ele tem que ir lá, porque aquele santo que foi quem fez ele nascer, se não fosse o santo ele não estaria aqui. E aí vem toda uma carga em cima dessa nova vida, de uma pressão ou de uma promessa que pais fizeram por conta deles, e não do pequeno, né? É o pequeno que às vezes acaba carregando toda esse peso, né? Um outro nome também que a gente poderia colocar, né, como Vitória, Vitória, o Vitor, né? A vitória, né? De, poxa, né? Eu venci, eu já nasci vencendo, então eu tenho que vencer tudo na minha vida, e às vezes as coisas acabam não indo por esse lado, né? E traz um peso por conta de promessas de pai e de mãe. Então a gente também pode fazer este corte deste peso com o nome, né? E é uma das aplicações que nós poderíamos cogitar fazer um divórcio energético. Quando que a gente vai trazer agora para um outro lado, assim, dizendo de quando a gente não deve fazer um divórcio energético, tá? Com familiares. A gente não deve fazer divórcio energético com figuras familiares, quer sejam pai, mãe, irmãos, primos, tios, avós, avós, todo mundo do seu sistema familiar, tá? Nós, eu sou 50% meu pai e eu sou 50% minha mãe. Se eu quero fazer um divórcio energético com minha mãe, eu estou ao mesmo tempo excluindo-a de meu sistema familiar e estou negando 50% de quem eu sou. E isso não é recomendado, tá? Então, assim, eu participo de uma comunidade bem ampla, né, de terapeutas, e tem muita gente que de vez em quando fala assim, como é que eu posso fazer um divórcio energético entre eu e minha mãe? Porque, minha mãe é muito chata. Porque meu pai é muito duro. Meu pai é muito severo. Meu irmão, ele usa substâncias e
Não há Cristo que faça com que ele pare. Eu quero fazer um corte energético, eu não aguento mais meu irmão. Não, não. Nós estamos aí em algumas coisas que são relacionamentos kármicos, por assim dizer. Nós temos que aprender algumas coisas, tá? E a gente vem aprender no nosso núcleo de família. E então sempre tem um aprendizado para a gente ali. Então, quando eu estou querendo cortar esta figura do meu sistema familiar, eu estou negando a mim mesmo um aprendizado. E isso não é uma coisa muito recomendada. Isso não é bacana de se fazer, tá? Ah, com o pai ou com a mãe dos seus filhos, tá? Você criou uma vida junto. Vamos colocar assim. Eu não tenho filhos, mas eu vou exemplificar. Digamos que eu fui casado e tive um filho com uma mulher. Eu me separo dessa mulher e eu quero fazer alguma coisa porque ela só pega no meu pé, ela só fica me cobrando, ela fica me atazanando, eu não posso namorar porque vem falar que eu tenho que isso, que eu tenho que aquilo, tralala. O que eu posso fazer como um divórcio energético? Eu posso fazer um divórcio com todas essas emoções negativas que nos unem, mas eu não posso eliminá-la da minha vida porque ela é mãe do meu filho. E a contrapartida também vale, tá? Essa mulher também não poderia me eliminar, não deveria pelo menos, né, me eliminar da vida dela, porque nós temos algo em comum e que é uma vida. Então, da mesma maneira que se eu faço esse divórcio energético entre eu e meu pai, por um exemplo, onde eu estou negando 50% de meu pai, se eu faço isso para com meu filho, porque normalmente quando a criança é pequena, quem faz as coisas são os pais. Quando a gente vai trabalhar com Theta Healing, eu não atendo crianças, eu atendo o pai ou a mãe. Então, nesse caso, eu faria um divórcio energético com a mãe daquele meu filho. Eu estou negando 50% de quem a minha criança é. E isso não é recomendado de ser feito, tá? Com Deus, logicamente, né? Porque é bem provável que Deus olhe para você assim, virar de cima, cruza os bracinhos e fale assim: ah, que bonitinho, né? Eu estou muito bravo com Deus porque eu pedi uma bicicleta vermelha e Deus me deu uma bicicleta azul. Eu tô bravo, tô lá batendo o pezinho, eu vou fazer um divórcio energético com Deus, porque Deus não me ouve, Deus não me entende, Deus não isso, Deus aquilo. Nada a ver, tá? Conosco, né? Eu quero fazer um divórcio energético comigo mesmo. Eu já ouvi uma dessa uma vez. É impossível de se fazer algo desse tipo, tá? Eu não quero mais sentir amor por ninguém. Corta esse sentimento de dentro de mim. Não, não. Isso é impossível de ser feito, tá? Então vamos falar um pouquinho agora só para a gente adentrar o espaço do nosso fragmento de alma. De acordo com o primeiro livro do Theta Healing, que foi canalizado o livro não, perdão, né? A técnica foi canalizada pela Baiana Stibble, e então ela escreveu um primeiro livro, e desse primeiro livro saíram inúmeros outros, e são muito interessantes, caso você queira se aprofundar um pouco no que é o Theta Healing. Tem um que é sensacional, chamado Sete Planos da Existência, onde nós entendemos como é que funciona cada um desses planos, né? O plano dos minerais, o plano das plantas, das árvores, este nosso, onde nós estamos, o terceiro plano, né? O quarto, que são dos espíritos, dos nossos ancestrais, o quinto, que é onde se encontram os anjos, os nossos guias, mestres, mentores, o sexto, onde nós temos as leis universais, tá? A lei da causa e efeito, a lei da gravidade, a lei do magnetismo, a lei da causa e efeito, tá tudo lá, né? Os registros akáshicos se encontram no sexto plano. Se eu não me engano, os registros são uma extensão da lei da verdade, é alguma coisa assim. E nós temos no sétimo plano, que é o plano do Criador. Então, nós acreditamos e trabalhamos através do Theta Healing da seguinte maneira: a gente vai até o sétimo plano, no sétimo plano eu consigo manipular esses outros seis. Então, quando eu estou conectado com o Criador e eu trabalho, vamos dizer assim, vamos dizer que eu diga para você: tá muito nervoso? Tá muito nervosa? Toma um chá de camomila. Eu estou trabalhando com o segundo plano, que é o plano das plantas, das árvores, né? De toda essa matéria, dessa matéria. Então, se eu trabalho com cristal, né, te recomendo carrega uma pedrinha, né?
de turmalina negra dentro do bolso da calça, eu estou trabalhando com o primeiro plano, enfim. Então, nesse primeiro, vamos voltar para o fragmento da alma, nesse primeiro livro, a Vaiana ela fala o seguinte: um fragmento de alma é um pedaço de energia vital essencial que é perdida em encontros emocionais intensos. Podem ser trocados através do nível histórico. Fragmento de alma é mais complexo que um gancho psíquico. É um fragmento que você adquiriu da força vital do outro indivíduo ou fragmento seu que foi dado a outro indivíduo. Essa troca pode ser negativa ou positiva e pode estar drenando a energia da psique de uma pessoa. Só para a gente constar, o que é um gancho psíquico? Gancho psíquico é quando nós enviamos um pensamento para uma pessoa, tá? Então, vamos dizer assim, eu estou andando na rua e eu vejo uma mulher puxar o filho pelo braço. Eu paro, olho para aquilo e um pensamento que nos é muito comum, mas o que a gente aprende a deixar, né, de lado um pouquinho, que é o julgamento. O primeiro pensamento que poderia vir à mente é: nossa, que mulher grossa. Isso é um gancho psíquico, tá? Se eu vejo uma mulher bonita passar na minha frente, eu falo: nossa, que moça bonita. É um gancho psíquico. Aí, André, mas você está elogiando, é uma coisa bacana, né? É uma coisa bacana. Não, não é. Às vezes isso pode ser um negócio bacana, mas é recebido pela pessoa como um gancho psíquico. Então, nem todo gancho e ataque psíquico necessariamente é alguma coisa negativa, ela pode ser também algo positivo, mas aquela pessoa pode não receber aquilo de uma maneira muito bacana, tá? Mas é diferente de eu simplesmente dizer assim, fragmento de alma é quando eu tenho uma, um envolvimento emocional intenso com essa moça que eu pensei em um único momento. Nossa, que moça bonita. Isso é um gancho psíquico, né? Eu ter um relacionamento é onde eu vou fazer essa troca desse meu fragmento de alma. Tá, Cristiana, a gente vai dar um jeito nesse esquema aí. Pode ficar tranquila que até o final daqui a gente vai dar um jeito nesse esquema. Então, os fragmentos de alma às vezes podem ser perdidos, né? Segundo o livro, né? Através das definições da Vaiana, eles podem ser perdidos com a morte de alguém muito amado, com quem compartilhamos muito. Em casamentos ou parcerias onde nos doamos demais. Quando trazemos de volta fragmentos de almas de um parceiro sexual passado, trazemos também de volta todas as trocas de conhecimento de DNA passado realizado entre vocês, tá? Então, quando a gente tem uma relação com alguém de cunho sexual, vocês já ouviram falar aquela coisa assim de a gente troca uma energia e essa energia fica reverberando ali por 6 meses, etc e tal? Ah, nós temos uma outra visão disso. A gente normalmente costuma levantar que essas energias elas reverberam por um setênio, por 7 anos no corpo nosso, tá? E então há essa troca, inclusive de informações de nosso DNA com essa pessoa. Eu estou passando parte de meu DNA para ela e ela está devolvendo uma parte do DNA dela para mim, né? Então tem algumas coisas aí que a gente pode, tá, maravilha. Eu tive um relacionamento com uma pessoa. Pô, foi legal na hora, mas eu tô chateadão agora aqui. Eu tô, sei lá, tô murcho, eu tô caidaço. Pode ser que eu puxei alguma coisa daquela pessoa que não tava legal. E isso tá junto, tá aqui comigo. É um fragmento da alma dela que tá junto comigo, tá? E de repente pode ser o contrário também, né? Essa pessoa, essa mulher pode estar lá, pô, não tô legal, né? Isso não é bacana, eu não sei que eu tô me sentindo bem. Foi depois que eu tive, né, que eu tive encontro com o André. Então, isso é um fragmento de alma, tá? Quando alguém está doente, tá, a gente pode, de uma maneira consciente ou inconsciente, dar algo nosso para aquela pessoa, tentando curá-la, tentando ajudá-la, né? Eu vou doar um pouco da minha energia, estou fazendo ali uma oração, eu estou emanando alguma coisa para aquela pessoa. E às vezes, de uma maneira inconsciente, eu estou deixando tô deixando fragmentos da minha alma para aquela pessoa, porque ela é importante para mim e eu quero que ela melhore.
tá? E os fragmentos também podem ser perdidos em caso de violência sexual, tá? Então, os fragmentos podem ser a razão pelo pensamento compulsivo obsessivo em relação a uma pessoa de seu passado, tá? Mesmo após anos após o término dessa relação. Entenda que não há mal nenhum em pensar ou lembrar dessa pessoa, mas não se esqueça que ao fazer isso você está dando poder, né? Você está dando seu poder para essa pessoa e você não está trazendo o seu poder de volta para si. E é interessante esse parágrafo quando eu estava estudando o livro lá para trazer essa 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 live para vocês, né? Esse conteúdo, porque eu fui gentilmente lembrado disso uns dias atrás e sou muito grato por conta dessa acorda, alemão. Então, assim, divórcio energético dos relacionamentos passados, tá? Aí entra uma coisa também interessante. Já deixa eu deixar claro para vocês aqui que eu não sou contra a religião, não tenho nada contra. Eu acho que todos os caminhos que nos levam a Deus, ao nosso Pai Maior, a Jesus, que nos levam ou nos trazem de volta para dentro de nós, são todos os caminhos válidos, tá? Alguns podem ser um pouco mais longos, mais tortuosos, outros podem ser um pouco mais simples e diretos, mas todo caminho que nos leva a nosso Pai Maior é um caminho válido. Mas um programa oculto que muitas pessoas podem ter é que elas ainda estão casadas energeticamente com um parceiro ou uma parceira na qual já se divorciaram no papel, por assim dizer, tá? Então, a gente costuma fazer esse tipo de... A gente faz um teste energético no Theta Healing, que é o seu subconsciente quem responde aquilo para você. Então, se você fica de pé e você solta o seu corpo, solta os ombros, fecha os olhos, e quando você afirma o seu nome, a sua tendência é seu corpo vir para frente, é um sim. E então você volta para o seu prumo e você diz um nome, também de olho fechado, os ombros relaxados. Você diz um nome que não é seu e o seu corpo tende a vir para trás. É um não. A gente chama isso de teste de pêndulo. Todos os seres humanos têm isso, tá? Raras exceções, o sim, o corpo vem para trás, e um não, o corpo vai para frente. Ele funciona ao contrário, tá? Mas é muito raro. E quando a gente vai fazer, né, uma sessão de divórcio energético, a gente costuma perguntar para as pessoas, pede para elas fazerem esse teste, né? Quanto tempo você já se divorciou do seu marido? Ah, já estou divorciada tem 15 anos. Tá, fica de pé para mim, por favor. Aí a pessoa fica de pé, a gente calibra o sim ou não, e aí eu peço para essa mulher fazer a afirmação. Eu ainda estou casada com fulano. E o corpo vai para frente, dá um sim. Inconscientemente, eu ainda estou naquela relação, tá? Isso é normal de acontecer. Isso acontece mas assim, é muito normal acontecer, por mais estranho que possa soar. E aí a gente começa a trazer, né, as crenças que não nos permitem, as crenças que não nos permitem sair deste casamento. E uma delas vem muito de religião, né, que diz que o que Deus uniu, homem nenhum separa. E quando a gente pede para essa pessoa fazer esta afirmação, positivo, né? Então a gente cresce com algumas crenças, com algumas leis, com algumas coisas que toma cuidado com quem você vai casar, porque casamento é para a vida inteira, né? Casamento é a coisa mais sagrada que existe no mundo. Como é que eu posso falar que eu não quero mais estar casado? Então eu continuo dentro daquela relação porque é impossível para mim sair dela. E aí às vezes a gente tem inúmeros casos aí de não vem ao, inúmeros casos que não vêm ao caso, mas que mantém as pessoas dentro de algo que já não funciona nem para um nem para outro, porque inconscientemente ou conscientemente nós não podemos desunir aquilo que Deus uniu, tá? E nosso pai maior é tão bacana, né? Eu fui perguntar para ele assim, eu falei, tá, pai, eu vou fazer durante o processo do divórcio, eu vou pedir para mudar essa crença limitante nas pessoas. Qual que é a melhor crença que eu posso trazer para elas, né? Vinda diretamente do Senhor. E aí o Criador me diz que
Meu livre-arbítrio é um presente que Deus me deu e eu sei como utilizá-lo com sabedoria e discernimento. Então, é livre-arbítrio. Eu escolho se eu quero estar ou não naquele lugar, se eu quero estar ou não naquela relação. E, gente, Deus não é um cara que vai falar assim: ah, casou, agora se vira. Não. Ele quer todo mundo feliz. Ele, como um pai, ele quer todos felizes, todos íntegros, todos cada vez mais perto dele. Ele não vai te julgar se você saiu ou deseja continuar onde você está. É seu livre-arbítrio. Ok? Aqui também entra no meu ponto, aí é meu ponto de vista com o que eu vou falar para vocês, tá? Juras de amor, né? Nós costumamos fazer algumas coisas aí também que nos unem, nos ligam a nossos ex-parceiros, nossas ex-parceiras, aquelas juras, promessas de amor que nós fazemos naquele calor, daquele sentimento, né? Ah, eu vou te amar para sempre mais um dia. Tá bom, né? Aí esse amor acaba e o que ficou com essa palavra? As palavras têm poder, né? Então, estou falando para você nunca mais dizer que você vai amar para sempre uma pessoa? Não estou dizendo isso. Mas que você tenha a consciência de que às vezes a gente arruma uns enroscos pro nosso lado aí com com muita facilidade, tá? Com muita, mas muita facilidade. E assim, né? Tô falando nada de enterrar o romantismo, pelo amor de Deus, não é isso. E uma coisa que é muito interessante também, que eu preciso deixar claro para vocês que estão acompanhando aqui a live, que vão acompanhar depois. Nós vamos agora vou conduzir vocês numa meditação bem rapidinha. Vai ser uma coisinha aí de 10 minutinhos, 10, 12 minutos. E nós vamos fazer esse corte de energias. Então eu já peço que você tenha em mente a pessoa com quem você gostaria de fazer esse corte, tá? Que você mentalize essa pessoa. Se você não quiser dar o nome dela, não precisa dar, né? Eu não quero nomes aqui no chat. Não preciso dos nomes nos comentários. Só preciso que você internalize essa pessoa com quem você gostaria de fazer este corte. O divórcio energético ele pode aproximar as pessoas mais uma vez na sua vida, tá? O que acontece? Nós vamos recuperar, devolver os fragmentos de alma. Nós vamos fazer o corte dessas energias que ligam você a esta pessoa e você vai ficar show. Porém, todavia, entretanto, aquela pessoa pode sentir alguma coisa como assim: opa, o que aconteceu com fulano? O que aconteceu com fulana? Eu preciso dar uma olhada. E pode ser que entre em contato mais uma vez, tá? Eu vou fazer um comparativo meio drástico, mas sabe quando a gente tem aquela coisa assim de uma pessoa que ela tá acamada, ela tá quase fazendo a passagem dela e de uma hora para outra ela dá uma puta de uma melhorada, uma baita de uma melhorada e logo depois ela tem o desencarne dela. Pode ser que isso aconteça também no divórcio energético, tá? Não que a pessoa vá desencarnar, pelo amor de Deus, né? Mas que ela possa voltar mais uma vez e ir embora para definitivo. Como pode ser também que eu acredito que todos nós temos aprendizados em num determinado relacionamento. Então, se eu terminei um relacionamento e eu não pude aprender aquilo que eu tinha que aprender, eu vou fazer um divórcio energético nesse momento e pode ser que eu me envolva mais uma vez e com uma pessoa que tinha o mesmo comportamento de quem eu fiz o divórcio energético anterior. Por quê? Porque eu tinha algo para aprender que eu não aprendi, tá? Então, o divórcio energético ele não é uma ferramenta milagrosa que ela vai resolver, ou a espiritualidade vai resolver tudo para você. Não, mas ela vai te trazer a consciência necessária para que você entenda o que você precisa aprender, para que você não precise repetir aquela mesma história
mais uma vez, tá? Então, eu convido você a, a participar dessa breve, dessa breve meditação que eu vou guiar você. Eu vou fazer um comando, eu preciso apenas que você diga mentalmente ou que você diga verbalmente onde você está. Apenas o sim, eu aceito, eu quero, permito, fique à vontade. Peço que você esteja num lugar onde você não vai ser interrompido, não vai ser interrompida por no mínimo uns 10, 12 minutinhos. Então, eu vou fazer o fragmento de alma, eu vou fazer o corte, né, o corte energético, e eu vou sugerir algumas crenças, né, onde eu vou perguntar para você se você permite que uma crença limitante seja transformada numa crença libertadora nos seus 4 níveis, tá? Então, o comando, tecnicamente, seria: você permite que a crença limitante, o que Deus uniu, o homem nenhum separa, seja removida, cancelada, enviada para a luz de Deus, resolvida no nível histórico e liberada no nível de sua alma, e que em seu lugar seja instalada a crença libertadora: meu Pai, Deus, me deu o livre-arbítrio e eu o utilizo com leveza, discernimento e sabedoria. Você permite? E aí você vai dizer sim, e eu vou visualizar isso chegando até você, tá? Então, vamos lá, vamos iniciar essa nossa meditação. Eu vou pedir para que você então feche seus olhos, para que você sente-se de uma maneira tranquila, de uma maneira relaxada, não precisa ficar com coluna ereta, posição de lótus, simplesmente sente-se num lugar onde você se sinta confortável. Feche os olhos, não os abra enquanto eu não pedir para que você os abra. E eu peço que você inspire profundamente, puxando bastante ar para dentro dos pulmões. E expire. Vá sentindo as pernas relaxando, os ombros cedendo, a mandíbula soltando, a língua saindo do céu da boca. Inspira mais uma vez, puxando bastante ar para dentro do pulmão, trazendo esse oxigênio tão maravilhoso, esse combustível que nos mantém vivos e presentes nesse plano. Venha se trazendo para aqui, para agora. E eu peço que inspire mais uma vez. E ao expirar, imagina no centro do seu peito uma linda bola de luz se formando. Ela é uma representação de sua essência, da sua pureza, da sua mais elevada vibração e forma. E essa bola de luz ela vai descendo pelas suas pernas, vai saindo na sola dos seus pés, como se fossem raízes que vão se aprofundando no solo e vão se aprofundando, vão se misturando com as raízes das plantas, das árvores, e continuam se aprofundando, vão se aprofundando, se misturando com os minerais, as rochas, os cristais, e vão se aprofundando, até que chegam no centro da Terra, onde elas se conectam com a energia da Mãe Natureza. Sinta essa energia de amor, de nutrição, de paz, de base, de suporte e carinho que a Mãe oferece, subindo por essas raízes, entrando na sola dos seus pés, subindo pelas suas pernas, subindo pelo teu tronco, limpando, purificando e equilibrando, abrindo todos os seus chakras. O chakra básico, o sacro, o umbilical, o do cardíaco, o laríngeo, o do terceiro olho e o chakra da sua coroa, que fica logo acima de sua cabeça. E logo um pouquinho acima desse chakra você vê uma linda bola de luz tomando forma, cheia de energia. E você entra nessa bola de luz junto com a tua consciência. E você começa a subir, e você vai subindo, atravessando as nuvens, os céus, as estrelas, as constelações, as galáxias, todo o universo e continua subindo. Passa por uma camada com luzes claras, uma outra camada com luzes escuras, uma outra camada com uma luz dourada, que gentilmente aquece teu corpo. É onde estão seus anjos da guarda,
seus guias, mestres, mentores, a sua família de alma. E você continua subindo. Atravessa agora uma camada gelatinosa, multicolorida. Ela tem todas as cores do arco-íris. E você continua subindo. E vai subindo, 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 até que você encontra uma névoa cor-de-rosa, na qual você adentra e permite que ela banhe todo o teu corpo, toda a tua atmosfera, todos os seus arredores, com essa energia maravilhosa da lei da compaixão. Sinta essa energia percorrendo cada célula e átomo de seu corpo, cada fita de seu DNA. Você começa a sentir uma sensação que nunca sentiu na sua vida, de se olhar com mais amor, com mais carinho, com mais leveza, de olhar as coisas do seu lado, ao seu redor, sem tanto julgamento, um olhar compassivo, amoroso, acolhedor. E com o corpo energizado com esta névoa, com esta vibração, ela te lança mais acima e você continua subindo, 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 até que você encontra uma linda bola de luz, branca, clara como a neve. E você adentra essa bola de luz e você continua subindo, vai subindo, subindo, até que você se dissolve nessa luz. Você está no 7º plano, junto ao Criador, onde tudo é amor, tudo é carinho, tudo é acolhimento. Você é centelha divina, você se torna parte do todo. Peço que você tome uma respiração profunda, puxe bastante ar para dentro dos pulmões. Sinta essa paz do amor do Criador tomando conta de todo o teu espaço, de toda a tua atmosfera, de todos os seus arredores. E agora eu vou perguntar para você se você permite que os fragmentos de alma sejam trazidos de volta. O Criador de tudo que é comandado que todos os fragmentos de alma, de todas as gerações de tempo, eternidade e entre tempos, pensa no nome daquela pessoa, sejam liberados dele ou dela, purificados e devolvidos a mim. E diga seu nome. É comandado que todos os fragmentos de alma pertencentes a, diga o nome da outra pessoa, sejam liberados de mim. Diga seu nome. Purificados e devolvidos a ele, como adequado neste momento. Grato. Está feito, está feito, está feito. Por favor, me mostra. Eu só preciso que você me diga sim, se você permite. E você permite que eu peça para o Criador para que ele libere do compromisso do casamento para o bem maior esta pessoa que você tem em mente. Se você permite, apenas diga sim. E eu peço que você visualize agora na sua tela mental como se alguns fios que estivessem na altura da boca do seu estômago estão sendo cortados com uma tesoura de luz e vão cortando esses fios e você vai percebendo que um certo peso que você carregava começa a não fazer mais sentido, seus ombros começam a ficar mais leves, seu coração começa a parecer que tem mais espaço, ele parece que está se expandindo. Você percebe que sua energia começa a voltar para você. Você entende por que passou por aquilo, o que estava acontecendo. Quais foram as virtudes que você aprendeu com aquele relacionamento? Como que isso te fez uma pessoa melhor?
você começa a ter na mente, no espírito, no emocional, no físico, as respostas para essas perguntas, que podem chegar de maneira leve, tranquila e adequada para a tua consciência. E você também percebe que alguns, como se fossem alguns losangos na cor roxa, começam a sair de dentro de você, e você vê que eles são purificados, limpos, equilibrados e devolvidos para aquela outra pessoa. São os fragmentos de alma dela que estavam com você, que estão sendo devolvidos para ela. E você também percebe que lá naquela outra pessoa, esses mesmos losangos, na cor roxa, púrpura, começam a sair dessa pessoa, e eles vão sendo purificados, limpos, equilibrados, e começam a retornar para você, adentrando o teu espaço do cardíaco, adentrando o espaço do teu chakra, do plexo solar, o umbilical, e você começa a sentir um certo poder voltando para dentro de você. É uma sensação gostosa de que você, mais uma vez, começa a se sentir de maneira mais completa, de maneira mais firme, íntegro com aquilo que tu és. E aí eu pergunto agora, se eu tenho a permissão de você, só preciso que você diga sim quando eu te perguntar. Se você permite que a crença limitante, eu não sou digno, eu não sou digna de amor verdadeiro, seja transformada na crença libertadora, eu mereço amor e sou completamente digno e digna de receber e oferecer amor em minha vida. Apenas diga sim. E você permite que a crença limitante, meu divórcio me fez um fracasso e me condena para sempre, seja transformada na crença libertadora. Meu divórcio foi uma oportunidade de autoconhecimento e crescimento. Ele me ensina a construir relações mais saudáveis. Apenas diga sim. E você permite que a crença limitante, ao me separar, cometi um pecado irreparável, seja transformada na crença libertadora. Eu me libero dos rótulos e reconheço que cada experiência me conduz a um caminho de evolução e aprendizado. Apenas diga sim. E você permite que a crença limitante, não posso ser feliz porque meu passado me aprisiona, seja transformada na crença libertadora. Minha felicidade é um direito inato e meu passado é apenas uma parte da minha história que me impulsiona para um futuro melhor. Apenas diga sim. E você permite que a crença limitante, eu sou definida pelo meu relacionamento ou pela minha separação, seja transformada na crença libertadora. Eu sou um ser completo, em constante transformação, e cada experiência contribui para o meu crescimento pessoal. Apenas diga sim. E você permite que a crença limitante, divorciar-se significa que perdi a bênção divina e estou condenado, condenada, seja transformada na crença libertadora. Minha conexão com o divino é inabalável. Eu sou abençoado e guiado pela luz do amor, independente de meu estado civil. Apenas diga sim. E você permite que a crença limitante, eu não tenho permissão para buscar o amor de novo, seja transformada na crença libertadora. Eu me abro para novas oportunidades de amor, sabendo que cada recomeço é uma chance de viver relações mais plenas. Apenas diga sim. E você permite que a crença limitante, serei sempre julgado e estigmatizado pela minha escolha de me separar, seja transformada na crença libertadora. Eu me libero do medo do julgamento alheio
e abraço minha verdade, honrando minha trajetória com coragem e autenticidade. Apenas diga sim. E você permite que a crença limitante, a culpa e a vergonha me impedem de seguir em frente seja transformada na crença libertadora. Eu escolho perdoar a mim mesmo e me libertar da culpa, abrindo espaço para a compaixão, o perdão e novos começos. Apenas diga sim. E você permite que a crença limitante, estou preso aos padrões e dogmas que me limitam, sejam transformadas na crença libertadora. Eu decido trilhar meu próprio caminho, honrando a minha essência e me permitindo viver de forma livre, plena e autêntica. Apenas diga sim. E agora eu peço para que você visualize uma linda cascata de luz que cai do alto de uma montanha. Você então adentra essa luz, essa luz que cai do alto dessa montanha, é uma luz prata. E você percebe que todo o teu corpo está sendo limpo, purificado, de todas as energias densas, de tudo aquilo que não lhe serve mais. Tome uma respiração profunda. E ao inspirar, imagina aquela luz que está dissolvida lá em cima no sétimo plano, tomando forma, retornando, começando a descer, passando mais uma vez naquela nuvem cor-de-rosa, naquela névoa, na qual você se banha mais uma vez naquela energia da lei da compaixão. E você continua descendo, passando por aquela camada gelatinosa, um pouquinho mais densa. Continua descendo, passa por aquela camada dourada, que mais uma vez, de maneira gentil, aquece teu corpo. E você vai se despedindo de seus guias, mestres, mentores, dos seus anjos da guarda, agradecendo por toda essa proteção. E continua descendo, passando por camadas com luzes escuras, outra camada com luzes claras, todo o universo, as galáxias, constelações, os céus, nuvens, até que essa bola de luz para no alto da sua cabeça. E então ela adentra pelo espaço do teu chakra da coroa e vai descendo pela tua coluna, por todo o teu tronco, vai descendo pelas suas pernas, saindo na sola dos seus pés e vai seguindo aquelas raízes até o centro da Terra, onde você agora se desconecta da energia da Mãe Natureza. Agradeça a Mãe por esse momento e sinta essa energia subir mais uma vez pelas raízes, entrar na sola dos seus pés, subir pelas suas pernas, pelo seu tronco, até chegar no alto do seu coração, onde essa bola de luz adentra o espaço do seu chakra do cardíaco, te preenchendo mais uma vez com a tua essência, com a tua luz, com a tua verdade, com a tua vibração mais elevada. Eu peço que inspire mais uma vez e expire. Comece a sentir seus pés, pernas, mãos e braços. E venha voltando lentamente para aqui, para agora, para esse momento, para onde você está. E assim que você se sentir à vontade, pode abrir seus olhos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda mais uma vez. E é isso daí, gente. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro algumas coisas para vocês. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, é só mandarem no chat que eu vou respondendo. E eu vou deixar também esse vídeo, né, disponível aqui no canal. Depois eu vou jogar lá no grupo o link, para ele. E se caso vocês precisem, né, assistir mais uma vez ou voltar para algum lugar aí que vocês precisem entender alguma coisinha, vocês tenham o conteúdo em mãos, tá bom? Então, só para finalizar, eu gostaria de pedir para a gente fechar os olhos mais uma vez, só para a gente fazer
uma oração de finalização, para que a gente possa seguir aí os nossos caminhos nesse final de semana, praticamente, né, pós-carnaval, pós-bagunça, farra, e que tudo esteja mais calmo e tranquilo para todo mundo. Então eu vou pedir para que você feche seus olhos mais uma vez, se concentra nesse teu espaço do teu coração, imagina que ele se expande, te colocando dentro de uma bola de luz, onde uma chama violeta brota no centro do seu peito e toma conta de todo o teu espaço, de toda a tua atmosfera, de todos os teus arredores. Querido Mestre Saint-Germain, eu peço que o Senhor, neste momento, transmute todas as dificuldades em facilidades, os obstáculos em impulsos, os maus pensamentos em luz, as más vibrações em milagres. Que nós possamos ser, de acordo com o nosso merecimento, faróis, um ponto de luz no meio de tanta escuridão. Que nós possamos ser um ponto de luz, um porto seguro para as pessoas que nos buscam, para as pessoas com as quais convivemos, para as pessoas que amamos, que consideramos, que guardamos carinho. Que nós estejamos cada vez mais ligados a quem nós somos, a nossa pureza, a nossa verdade, para que possamos inspirar outras pessoas a serem as suas versões mais elevadas, de acordo com o amor incondicional de nosso Pai maior, o Criador de tudo que é. Que assim seja, porque assim já é. Gratidão, muito obrigado. Uma boa semana para vocês. Fiquem com Deus e até daqui 15 dias. Tchau para vocês. Até.